Meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar em qualquer lugar que nos encontremos. Meus irmãos, essa semana eu me achei no dever de convidar os meus irmãos, os meus amigos na casa espírita, para que nós não fiquemos vinculados exclusivamente à leitura das obras espíritas. A meu ver, nós precisamos alargar o nosso campo de conhecimento, entender o mundo como ele se nos apresenta, aprofundar o nosso conhecimento para que nós possamos desfrutar de material para cada vez mais entender profundamente a doutrina espírita. Eu quero compartilhar com vocês apenas uma frase deste livro de Roger Scruton. O que é conservadorismo? Logo no capítulo a respeito da Constituição e o Estado, ele nos presenteia com a seguinte frase: o respeito pelos mortos é o fundamento da atitude do administrador, do qual as futuras gerações dependem para sua herança. Tirem-se os mortos da equação e serão excluídos também os não nascidos. Eu entendo muito providencial essa frase no momento oportuno. Para que nós possamos até mesmo conhecer profundamente a doutrina espírita, nós precisamos conhecer também os demais ramos do conhecimento. Pelo menos ter interesse. Talvez nós iremos entender o motivo pelo qual muitos de nossos irmãos ainda se mostram rebeldes ao conhecimento da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com vocês a questão 787 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? E a resposta é sim. Mas dia a dia elas se aniquilam corporalmente. E a pergunta seguinte, a 787A, apresenta o seguinte questionamento: qual será o destino futuro das almas que animam essas raças? Resposta: chegarão à perfeição como todas as outras, passando por várias existências. Deus não deserta ninguém. E complementando essa pergunta ainda em mais um subitem, 787B, a pergunta é a seguinte: então os homens mais civilizados podem ter sido selvagens no passado? Resposta: tu mesmo o foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Nós percebemos, então, que, por exemplo, um posicionamento deste, contido neste livro, O que é conservadorismo, nos mostra como que nós nos encontramos interligados, o passado, o presente e o futuro. E vem nos mostrar também que a Terra é um palco para o nosso aperfeiçoamento espiritual. Enquanto nós alimentarmos a pretensão de que, através de nossos exclusivos esforços, materializemos na Terra um paraíso perfeito, nós nos equivocaremos. Nós estamos aqui para, no meio de tanta dificuldade, crescer em espírito, desenvolver a nossa capacidade sensorial, intelectual, emocional, no sentido de bater asas para explorar esse universo. Então eu só quero compartilhar com vocês este convite. Vamos estudar, porque talvez você nem saiba
Qual é o significado para a sua vida? Você pode se dizer liberal, você pode se dizer conservador, democrata, mas o que você pretende dizer ao se posicionar? Através do conhecimento apenas nós iremos conhecer a nós mesmos. O estudo, a meditação, a reflexão, e não tenha medo. A doutrina espírita não receia o progresso das ciências. Mas enquanto a ciência avança, quanto mais nós nos aprofundarmos em conhecimento, nós iremos entender muito mais a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus Cristo. Não tenha receio, não tenha dúvida, a vida continua. Não perca essa belíssima oportunidade que você está tendo, como eu, de demonstrar a nossa fé, a nossa serenidade. E através do conhecimento, nós iremos acender luz ao redor de nossos passos. E iremos iluminar o nosso caminho, como também ajudar os nossos irmãos aqui no planeta Terra. A vida continua. Estude. Procure entender o desafio que se nos apresenta. E não tenha a menor dúvida, porque Deus está ao nosso lado. Jesus Cristo é o nosso mestre maior. E nós não podemos perder essa oportunidade bendita de evoluir.